então com o João Vitor, presidente, Thiago Reis, diretor de futebol. Eu vou pedir para que eles abram hoje essa coletiva, até para poder introduzir e explicar, né, o grande motivo da coletiva, e depois a gente abre para as perguntas, tá bom? Pode começar? Pode começar. Pessoal, primeiramente, então, boa tarde a todos, né? Obrigado aqui pela presença de todos, não só hoje, né, mas cobrindo o trabalho do Maringá Futebol Clube ao longo de toda a pré-temporada e a temporada até aqui, que já podemos falar aí de 50%, né, dos nossos, não do tempo, né, cronológico, mas 50% aí do calendário esportivo definido, né? Eu sempre gosto de enaltecer bastante o trabalho da imprensa, que trabalha com seriedade, né? Que é uma parte muito importante para o trabalho do futebol, né? As pessoas saberem, né? Porque um dos grandes ativos do futebol é a torcida, né? E a torcida, para ter a percepção do futebol que está acontecendo, passa pelas lentes, aí, pelos microfones da imprensa. Então, primeiramente, muito obrigado aí por todo o trabalho que vocês vêm desempenhando. Eu acho que essa relação imprensa e time é muito importante porque um precisa do outro, né? Então, e os dois precisam trabalhar a sério para que essa relação seja positiva. Hoje, o motivo da nossa coletiva de hoje, né, pessoal, é para dar uma virada de página, né, fechar aí essa temporada até aqui, falar um pouquinho dos próximos passos, falar principalmente de elenco, né, por isso que o Thiago também está aqui, nós temos uma mudança ao fim desse ciclo sempre. Nossa avaliação como Maringá Futebol Clube, como eu estava falando aqui já de modo informal antes da gente iniciar, é uma avaliação bastante positiva, né, vim aqui dizendo que o vice, ele é uma posição um pouco injusta na iminência que ele acontece, porque ele vem acompanhado de uma quebra de expectativa muito grande, né? Quando a gente chega numa final, da maneira que nós chegamos, é óbvio que a gente é alimentado de muita expectativa, nós, diretores, né? Todos os acionistas, todos os patrocinadores, a imprensa e os torcedores. É muito normal isso daí, ainda mais como nós chegamos, né? Nós chegamos fazendo grandes jogos contra grandes times, né? Se pegar o retrospecto dos 19 jogos da temporada é muito positivo, mas quando vocês olham esse retrospecto para os grandes jogos, ele é muito animador, né? Inclusive, assim, antes da final, ainda mais animador. Então é normal que a gente chegue numa final querendo ser campeão. E uma coisa que eu quero deixar claro para todos é que nós chegamos na final acreditando muito e trabalhando para isso, né? Todos os níveis do Maringá Futebol Clube acreditavam na vitória e não acreditavam só por um fato de nós torcermos também, além de sermos diretores, mas pelo fato que a gente estava vendo estatisticamente em campo, que nós estávamos vendo desportivamente, né, que é muito mais o trabalho do Thiago, pode falar um pouco as palavras dele, do que o meu trabalho. Mas a gente estava vendo ali muita contundência, né, e acreditávamos que podíamos ser campeões. O título não veio, mas veio um segundo colocado, e eu acredito que, diferente do que foi em 2022, agora dessa vez, já tendo 2022 a mais no nosso currículo, tempo passando, depois de mais uma semifinal que aconteceu em 23, e agora mais um vice-campeonato. Por isso que eu acho que esse vice-campeonato ele é ainda mais importante do que o de 2022. Assim como a vitória em cima do América Mineiro é ainda mais importante do que a vitória sobre o Flamengo. Por quê? Porque elas não são fatos isolados, elas compõem um currículo, né? Então, quando você ganha do América depois de ganhar do Flamengo, quando você tem mais um vice-campeonato, depois de ter tido um vice-campeonato 2 anos atrás e chega uma semifinal, então isso ser fruto de uma continuidade, ela é mais importante ainda, né? Então nós estamos muito felizes com o que a gente fez nessa primeira etapa do ano, ficamos, claro, frustrados ali com a situação da segunda fase da Copa do Brasil, não esperávamos, acreditávamos muito naquela conquista. Agora no Paranaense acreditávamos muito, sabendo por óbvio, né, da grandeza do Atlético, da distância de projetos, mas acreditando no que o futebol pode nos proporcionar, que num dia a gente está muito melhor do que um time muito maior do que nós, como aconteceu na semifinal, né? Muitas pessoas verbalizavam que nós não passaríamos do Curitiba. Curitiba, assim como o Atlético, também um projeto bem maior do que o Maringá Futebol Clube em todos os indicadores, em idade e tudo mais. Mas a gente conseguiu passar pelo Curitiba e acreditávamos também em passar pelo Atlético Paranaense. Não veio, mas a nossa satisfação com a campanha apresentada não vai mudar, por óbvio, por causa de um jogo ali ou por causa de alguns momentos de 2 jogos
que nós fomos inferiores, eles foram superiores e decidiram a partida, né? Não vai mudar, o projeto continua, estamos muito satisfeitos. Nossa meta mínima para o Paranaense era chegar à semifinal, então veja, nossa meta mínima ela já é muito alta, porque chegar à semifinal no Paranaense como ele está hoje é muito difícil, já a meta mínima nossa é muito alta. Após atingir a meta mínima, por óbvio, vamos sonhar em classificar para a final, né? Trabalhamos para isso, conseguimos. Após conseguir, vamos sonhar em ser campeão, né? Não conseguimos, mas passamos perto ali em alguns momentos, apesar dos 2 placares somados não dizer isso. Então é isso, pessoal, assim, estamos muito felizes, acho que entregamos uma boa temporada para a cidade, entregamos uma boa temporada para todos que acreditam no Maringá Futebol Clube, torcida, né? Patrocinadores, acionistas, estamos bastante satisfeitos, ainda um pouco abalados, aí, frustrados pela derrota aí na final, mas olhando no geral, como é o nosso papel como administrador, o meu papel particularmente como presidente, representando um grupo de acionistas, né? É um papel de olhar mais do alto, olhar mais não somente para a final e olhar assim para a temporada toda, e isso nos deixa bastante satisfeito, olhar para a temporada toda. Ok? Thiago? Faltou água safira aqui, hein? Complementando o que o João Vitor falou, Deixar aqui de lado. eu acho que a gente tem mentalidade de ser campeão. Eu acho que, a gente tem que saber nossas limitações financeiras, só que assim, cara, o Maringá é um clube que está chegando para querer ser campeão. Então, é frustrante, mesmo sabendo da força do Atlético, é frustrante, porque a gente acreditou que dava, pelos jogos que a gente fez com o Atlético na primeira fase e até a final aqui, pelos jogos com o Curitiba, pelo jogo contra o Operário, pelo jogo contra o América, a gente acreditava que dava de verdade, isso era unânime dentro do plantel. Só que futebol, foi composto por detalhes, coisas que a gente não controla, que controla são os jogadores, e a gente foi infeliz ali na final e faz parte. Mas a gente tem um projeto interno nosso, a gente nunca nem falou sobre isso. Desde 2022 a gente colocou uma meta de em 10 anos ser campeão paranaense 2 vezes. Então, o que faz a gente ser campeão é chegar sempre. Maringá tem que estar sempre chegando, tem que estar sempre figurando lá no topo do Campeonato Paranaense. Por 3 anos seguidos desde então, a gente chega no mínimo na semifinal. E quem chegou na semifinal, no mínimo, durante esse período também foi nós, Atlético e Operário. Então, assim, acho que a gente tem que enaltecer o nosso trabalho, valorizar o nosso trabalho, para quem é de Maringá, uma coisa que talvez seja inédita, desde lá de trás, e década de 70, 80, talvez seja inédita, um projeto como o nosso vem acontecendo, de consistência, de estar sempre chegando, de ter transparência e seriedade, e saber que dessa vez não aconteceu, mas que vai acontecer, até porque com a nossa ascensão desportiva, que é a nossa ideia de chegar pelo menos na Série B, vai ficar mais fácil também a gente competir em igualdade no Paranaense. Então, vamos virar a página, porque futebol não cabe lamentação, estamos chateados sim, que queríamos o título, mas agora a gente tem que pensar no maior objetivo da temporada, que é o acesso para a Série C. Isso aí. João, você quer que abra para as perguntas ou quer complementar alguma coisa? Não, acho que a gente foi, em relação ao acesso, acho que, sim, então vou aproveitar aqui já. Complementando o Thiago estava falando aqui, né, só para resumir uma frase bastante óbvia que a gente usa bastante, né, Thiago, para ser campeão tem que chegar, né? É isso. Para ser campeão tem que chegar e nós estamos chegando, né? Uma hora vai sair. Em relação daqui para o final do ano, pessoal, eu sempre tive cuidado de falar de Série D antes de acabar o Paranaense, porque eu acho que é duro se falar. O que é mais importante? Depende da ótica, né? O Paranaense é mais importante no que diz respeito a estar de novo na Copa do Brasil, e nós todos aqui nessa sala sabemos a grandiosidade que é participar de uma Copa do Brasil, né? Quando diz respeito a conseguir conquistando vaga da Série D. Então é o Paranaense que é importante. Então por isso que a gente tem bastante cuidado de não falar de Série D antes do Paranaense, até porque a gente não quer a cabeça do jogador pensando, se a gente subir tá bom. Não, né? Temos que viver o Paranaense, até porque cada projeto é um projeto, né? O ano de 2024 se divide claramente ali em 2. Agora, para a continuidade do ano, nós temos agora um intervalo, né, muito curto, porque nós chegamos na final. Para os times que não chegaram até a final, esse intervalo é muito maior para se planejar e tudo mais.
Então a gente já vem pensando, não a nível time, mas a nível diretoria, a nível análise. Nós já vimos pensando na Série D lá desde dezembro, desde janeiro. Fazendo o quê? Já monitorando possíveis substituições para possíveis saídas. O que significa isso matematicamente? A cada jogador que a gente tinha possibilidade de perder, seja porque já era planejado ele jogar somente a primeira divisão, ou seja, não é uma possibilidade, era uma realidade, já tinha algumas possibilidades para aquela vaga, também para jogadores que a gente vinha recebendo proposta, que eles, empresários, vinham recebendo proposta. Então, para aquelas vagas possíveis de saída, já tínhamos mais 2, 3 atletas sendo conversados com o empresário, com o time, com o atleta menos, nessa fase não se conversa muito com o atleta, mas também com o atleta. Então já vem se preparando para isso. Nosso projeto, gente, ele sofre poucas surpresas ao longo dessa competição, porque 3 atletas já tínhamos ciência que... tínhamos já no planejamento não contar com eles, então desses 3 atletas, se algum deles ficasse, seria algo novo, algo que a gente trabalharia ao longo da competição. E os outros atletas que vinham recebendo propostas, a gente ia trabalhar para que as propostas fossem as melhores possíveis para o Maringá Futebol Clube, para o atleta e para a substituição desse atleta. Então é isso que a gente vem fazendo. Então nosso orçamento segue sem muitas surpresas, ele segue sendo respeitado. A gente segue com orçamento para a Série D, num patamar de um time que sobe, né? Então estaremos entre os bons orçamentos, os orçamentos candidatos a subir. E é importante falar que, assim, por mais que eu vejo a tentativa de, naturalmente, na verdade, algumas pessoas pensarem assim, com menos informações, outras pessoas numa tentativa de gerar polêmica em falar de desmanche. Não existe desmanche, né? Quando a gente fala em planejamento. A gente já tinha, como eu falei, alguns jogadores já previsto não acabar o contrato, mas acabar o tempo do contrato de Maringá Futebol Clube, né? Então já combinado com os atletas isso. E alguns outros que foram chegando propostas ao longo da competição e nós profissionalmente vamos trabalhando essas propostas para que elas sejam as melhores possíveis. Então é isso que acontece, faz parte do planejamento do Maringá Futebol Clube. Não se fala em desmanche, se fala em uma reformação do time, né? Sim, né? Até a questão, pegando um gancho que o presidente está falando. Umas pessoas chamam de desmanche, eu chamo de ciclo virtuoso. Quando você pega um clube como Maringá e ele começa a colocar jogadores Série A, Série B, Série A, Série B, a gente gera uma receita que a maioria dos clubes do nosso nível não tem. E a gente também vira um atrativo para jogadores estarem aqui. O cara chega e vê o Morelli, vê do Cianorte, vindo para cá, chegando numa Série A, agora indo jogar um dos grandes times da Série B. Ele vê acontecendo para ele, quando eu vou ligar, vem aqui jogar o Paranaense, assim, assado, ele fala, lá é bom de ir, né? Mesmo que eu ganhar um pouquinho menos, depois eu tenho o próximo passo. Então, assim, o Maringá é um clube empresa, uma SAF, vai viver de negócio, que a gente precisa de receita. A gente nunca vai esquecer nosso principal objetivo, que é a ascensão desportiva. Falar assim, o que é mais importante? Chegar na Série B ou vender jogador? É chegar na Série B. A gente sabe disso. Só que também, o nosso time é composto por pessoas têm objetivos e têm sonhos. Eu não posso chegar para um cara que tem uma chance de jogar uma Série A e falar, você não vai porque você tem que ficar aqui. Porque se ele ficar aqui sem querer estar aqui, ele não funciona, ele não vai correr, ele não vai competir, ele não vai fazer o que tem que ser feito. Aí as mesmas pessoas que reclamam do desmanche, falam assim, esse cara é uma porcaria, não funciona mais, o que está fazendo aqui? E a gente deixou de fazer o negócio. Exemplos, Denison, em 2022 o cara nos colocou na final, pegou tudo contra o Operário, era o melhor do mundo. Talvez ele teve momentos infelizes nos últimos jogos, mas o Denison continua sendo Denison. Futebol é um jogo muito mais de erro do que de acerto. E o que diferencia o grande jogador do jogador mediano é como ele reage depois do erro. Então eu não posso chegar e crucificar um jogador por causa disso. E se eu jogar só para a torcida, só para quem vê, eu tomo uma decisão a cada semana, porque tem uma semana que o Castilho é o Castilhito, o melhor do mundo, da seleção, e ele perde uma final para o Atlético e tem gente que fala, tem que ir embora, não funciona. Então aqui a gente sempre vai fazer o que tem que ser feito. E o que a gente vai poder entregar para vocês de volta é a nossa ascensão desportiva, é vocês olharem o crescimento, porque eu acho que vocês viveram bastante Maringá e vocês sabem que de 22 para cá tem sido diferente do que foi com as outras equipes aqui de Maringá em outros momentos. A gente tem figurado como protagonista. E eu acho que isso serve como credibilidade para todo mundo que faz parte do ecossistema do futebol, imprensa, torcida, patrocinadores, para eles
acreditarem cada vez mais no nosso projeto e terem segurança que a gente vai fazer um grande trabalho. Ano passado na Série D, muita gente contesta, pô, mas não foi. A gente teve a segunda melhor campanha do retorno. A gente perdeu 7 titulares. A gente remontou, demorou para se adaptarem, mas a gente teve a segunda melhor campanha do retorno. A gente fez 7 pontos na primeira fase e na segunda fase a gente fez invicta. A gente passou com 24 pontos. A gente fez 17 pontos na segunda fase. Então, assim, o time cresceu. Agora, uma fatalidade. Perdemos o Camboriú nos pênaltis, não era para perder. Foi frustrante. Se foi para vocês, imagine para nós. Muito frustrante. Mas esse ano a gente está numa curva ascendente. A gente espera que a gente consiga, de fato, fazer um grande trabalho, colocar o Maringá na Série C. Não se fala em outra coisa. No Maringá, quando entra na Série D, entra para subir. Difícil demais. 64 times, 4 vagas. Red Bull não conseguiu subir. Teve que comprar a vaga lá na Série B de outro time. Tinha dinheiro demais. Como outros grandes projetos do Brasil. O Retrô, pô, que é um baita projeto, investindo, tem batido na trave. Caxias bateu na trave e hoje subiu, ano passado subiu, né? Então, assim, é difícil, mas o objetivo da Ferroviária tentou, depois subiu. Mirassol tentou, bateu na trave, subiu. Novo Horizontino, idem. Então, assim, hoje o Maringá se vê no patamar desses times, a nível de projeto, e vai ser duro, vai ser difícil, mas o nosso objetivo, dentro do CT do Maringá, só se fala em acesso. A gente tem que chegar, começar a voltar a trabalhar pensando em subir para a Série C. Pessoal, nessa mesma linha também, a gente vê às vezes pessoas menos informadas, né? Dizendo que a venda de jogadores é só para colocar dinheiro no bolso, né? E as pessoas menos informadas até a gente aceita isso daí, mas a gente nunca deixa de dar as informações do Maringá Futebol Clube, né? De como que isso entra no nosso orçamento. Esse dinheiro não é um dinheiro para ter um superávit, não. É só para recompor. Por que a gente conseguiu montar esse projeto esse ano? Porque a gente negociou Bianchi lá atrás, que a gente negociou Morelli no passado, porque a gente conseguiu montar esse orçamento esse ano. Então, as negociações feitas nesse ano vão impactar o orçamento de 2025. O orçamento de 2024, essas negociações, elas não impactam, eles seguem o mesmo. E, inclusive, é um planejamento pelo nosso 8º ano de gestão, né, da nossa gestão. Ele é o 8º ano de déficit. Então ele continua sendo, por exemplo, um planejamento deficitário. Um planejamento em que a SAF está investindo ano a ano no Maringá Futebol Clube. Porque às vezes a gente faz as negociações e as pessoas acham que é para dar lucro. Não tem lucro, não tem retirada, não tem. Ainda uma fase de investimentos. E essas receitas elas são importantes para que a gente continue conseguindo investir. Porque ano que vem, se a gente chegar na Série C esse ano, se tudo der certo, vamos chegar, o ano que vem é outro tamanho de rombo para cobrir. Não pense que chegou na Série C, nós vamos virar o time positivo. A gente vai ter mais receita? Sim. Só que a proporção de despesa que aumenta é maior do que o aumento de receita. Então, na verdade, a Série C ainda continua sendo um déficit bem maior. Até chegar numa Série B, que aí sim a coisa se equilibra, né? Tem muito mais receita, de transmissão principalmente, que a coisa se equilibra. Mas esse é o projeto Maringá Futebol Clube, fica claro. Então, essa etapa que nós estamos agora passando transição, ela é muito natural e faz parte do nosso planejamento. Vamos para as perguntas? Vamos lá? Vamos. Pessoal, vamos fazer uma pergunta cada um e depois, se a gente ver que tá tranquilo, a gente abre mais uma, pode ser? Beleza. Beleza? Quer começar aí? Não. Pode ser daqui, então? Não vai lança, a gente vai girando. Pode tá ser? bom. Na verdade, minha pergunta vai ser para os dois, principalmente para o João Vitor e comentários do Thiago. Ontem chegou a vazar uma lista com cerca de 8 atletas do Maringá Futebol Clube negociados. Uma dessas negociações já era notória, que era do Morelli, e dentro dessas negociações estava o nome do Vilar também. Vilar, uma sondagem, uma possível sondagem da equipe do Ceará. Queria que vocês comentassem um pouco sobre essas negociações e como que estão sendo feitas essas negociações e como que está sendo feita também a busca de reforços para a Série D do Campeonato Brasileiro. Já vou passar para o Thiago, que acho que é mais específico para ele, mas eu queria só antes evidenciar que Morelli não é uma... Morelli veio para o estadual, né? Depois de não ter acordo entre empresário e jogador e Goiás, ele voltou para o Maringá por uma passagem, vamos dizer assim, já aguardando uma nova negociação. Marcos Vinícius também, a conversa com ele, esses jogadores que eu falei de ciclo, né? Era um ciclo de campeonato paranaense, então o Marcos Vinícius também já estava no nosso planejamento, assim como o Vilar, né? Vamos falar aqui hoje só do que está 100% definido,
Mas eu queria falar que esses 3 jogadores já estavam no planejamento do Thiago, da diretoria de futebol, não contar mais com eles, né? Então, as surpresas, que não é surpresa porque foi sendo conversado ao longo da competição, são os demais, além desses 3. Mas pode falar, você perguntou do Morelli e perguntou do Vilar, né? Isso, do Morelli e do Vilar, se tiver algum outro atleta também. Já tá certo. Vamos contextualizar. Vai pelos certos aí, Thiago. A gente chegou na final do Paranaense. Acho que todos os nossos jogadores, Marcos Vinícius, Tito, Vilar, Ronald, Kaique, o Morelli, Rodrigo, Zé Vitor, o próprio Serginho, Bruno Lopes, todos eles têm oferta. Davidson, mas não chegou porque ninguém nem abre, porque sabe que o Davidson tem um compromisso com a gente aqui. Mas todos eles têm oferta, Série B e Série A. Nós vamos liberar todo mundo? Não, nós não vamos liberar todo mundo. Aí a gente vai de acordo com o que a gente combinou com cada jogador, tá? É muito provável, o Marcos já foi pro Avaí, Morelli pro Curitiba. É provável que o Vilar saia, provável, um jogador que tem 6 ofertas, 2 de Série A e 4 de Série B, provável que o Vilar saia. É provável que o Zé Vitor saia, não é segredo para ninguém, que temos oferta do Zé Vitor. Mais de um clube, e pode ser que daqui a pouco mais 1 ou 2 venham a sair. Mas, por exemplo, hoje eu me atrasei aqui tentando ser legal para dar em primeira mão para vocês. O jogador que mais teve oferta do Maringá chama Rodrigo. Ele teve 9 ofertas, Série A e Série B, 9. Eu estava almoçando com o agente dele, com ele, acertando a permanência dele. Por quê? Porque para mim, esse foi nosso principal jogador esse ano, com todo respeito aos demais, e a gente fez uma força gigante para a gente conseguir convencê-lo a permanecer motivado, ir pelo projeto e pela ascensão desportiva. Então, por exemplo, a gente trabalhou pela permanência do Rodrigo, mas para eu ficar com o Rodrigo, eu vou ter que liberar o Zé Vitor, faz parte, é normal, e a gente tem que fazer as escolhas junto com o Castilho e tomar essas decisões. Mas assim, não vão sair 8 jogadores, mas vão sair aí 5, 6 jogadores e nós vamos repor 5, 6 jogadores e manter o grupo enxuto, um grupo homogêneo, unido, para a gente poder buscar o acesso. Thiago, o Campeonato Paranaense foi bom, perderam para o Gigante na final, conhecidamente top do futebol sul-americano, mas passado, como vocês mesmos falaram. Nós estamos na iminência de uma competição que pode mudar o Maringá de patamar. E aí você já falou de jogadores que saíram. E agora tem que ser cirúrgico e rápido na reconstrução. Pode falar em nomes que estão chegando, jogadores que seguramente terão que ser jogadores para jogar e não para compor o elenco, certo? Sim, a gente tem muita solução caseira também, né? Por exemplo, a gente acredita muito da gente preparar dentro do nosso plantel jogadores para suprirem possíveis saídas. Então, por exemplo, Iago Santana, ele já vai suprir uma saída do Zé Vitor, na nossa concepção. O Max Miller, ele já vai suprir uma saída do Vilar. Inclusive, o Max Miller fez um jogo top contra o Atlético Paranaense aqui no primeiro jogo. Ele vai suprir a saída do Vilar, entre outros. O que eu não posso falar ainda porque a gente não anunciou, e eu acho que seria até falta de ética no nosso departamento de comunicação a gente falar por enquanto, mas acho que mais 2, 3 dias a gente vai começar a anunciar aí alguns reforços. E não espere medalhão, como eu falo pra vocês. Muita gente falou assim pra mim, por que não trouxeram o Marcelo Cirino? O Marcelo Cirino é de Maringá. Mas assim, um jogador excelente, mas que não se enquadra no que a gente acredita hoje a nível de valor, é mais caro. É um jogador que dispensa comentário, tá na Série B, vai fazer um grande campeonato lá. Mas assim, Maringá vão ser jogadores como os que estão dando certo até agora. Morelli, veio do Cianorte, deu certo. Rodrigo, veio da A3, Grêmio Prudente, deu certo. Zé Vitor, veio da Bezinha, do Grêmio São Carlense, deu certo. O Bianchi, na época, já veio do Londrina, veio da Série B, né? Mas o Tito, veio do CSA, todo mundo falou, você é louco, como é que você traz um cara? Esse cara liberou o Wesley, trouxe um cara que tem 3 jogos, deu certo. Então assim, trazer o cara que tem fome, trazer o cara que tem DNA vencedor, que a gente vai buscar muita pessoa, porque tem uma hora que o homem entra em campo, não é só o atleta, eu tenho que contratar o homem também, o cara que vai chegar aqui, que vai dentro do campo cumprir o que a gente espera dos jogadores, tá? E nós vamos trazer jogadores, mas não vai ter medalhão, não vai chegar nenhum cara aqui que puta nome, não, mas vai ser um cara que vai entregar, que vai poder se tornar o que tornou o Rodrigo e o Zé nessa campanha, o Robertinho lá atrás, quando a gente trouxe o Tubarão, o Mirandinha, quando a gente trouxe da época que era no REC. Então assim, é esse tipo de jogador que a gente vai buscar e a gente vai sempre ter a manutenção da nossa cultura, a manutenção do nosso treinador, que inclusive ganhou hoje o prêmio do melhor treinador do Paranaense pelo Globo Esporte. Acho muito legal, isso aí pouca gente fala, mas o Castilho é um cara que vem também tendo várias sondagens e que está totalmente fechado com o projeto do Maringá, quer ficar aqui, está feliz aqui, temos um projeto com ele aqui dentro, ele crescer junto com o Maringá e vamos chegar aos atletas. Mas assim, nada de
expressivo. Falar assim, vai chegar um cara que vai, todo mundo vir aqui querer tirar foto, não. Mas eles vão se tornar. Depois de 2, 3 meses, eles vão se tornar. Depois de um ano, o pessoal vai estar reclamando que eles vão ter que ir embora. Dá para contemplar o torcedor só com o nome, pelo menos o nome? O nome, vou falar então, o nome que vai ser um reforço importante, que é o Léo Costa. Volante que subiu com o Criciúma ano passado da Série B para a Série A. Ele estava no Boa Vista do Rio de Janeiro e está chegando para o lugar do Morelli. Eu gostaria de saber o seguinte, o senhor falou agora há pouco dos possíveis que sairão da equipe. Falou também que não vai ainda passar vários nomes, mas que chegaram aos jogadores. A quantidade de jogadores deverão chegar, porque o campeonato praticamente está aí, né? Faltam apenas 20 dias. Quantos jogadores deverão vir para suprir a saída desses e se juntar aos que estarão ficando? Vamos pensar o seguinte, né? A gente vai perder 6 e vão chegar a 6. Só que, por exemplo, esse ano, Robertinho ficou muito mais no banco do que foi titular, mas é um cara para ser titular. Mirandinha ficou muito mais no banco do que foi titular, mas é um cara para ser titular. O Júlio ficou muito mais no banco do que foi titular, mas é um cara que pode ser titular. Iago, Max, então assim, a gente já tem bastante solução aqui. Mas vão chegar aí, se sair 5, chega 5, se sair 6, chegam 6. A gente tem feito mais ou menos essa proporção para manter o plantel com 28 jogadores. E o importante falar também que não vai chegar jogador aqui que vai precisar pegar ritmo, tá? Nós estamos falando de jogadores que estão em condições de jogo. Isso aí. O Rodrigo passou outro dia que foram soldados jogadores do Nordeste, do estado do Paraná também, aqui do Paranaense, e até do interior de São Paulo. O Samuel do Cianorte, em algum momento, foi sondado para talvez vir para cá? O Samuel do Cianorte já fechou no Figueirense. Já fechou? Fechou no Figueirense, mas ele... Chegou a ser sondado? Não, um jogador que estava na nossa lista. Não chegou a ser sondado, mas é um jogador que a gente observou, que a gente gostou, fez um bom campeonato aqui no Cianorte, sem dúvida. Samuel Toscas. Presidente do Maringá da Rede Massa. Tudo bem, Joe? O site de vocês, né, o time foi fundado em 2010, 14 anos. O objetivo que está lá no site é resgatar essa tradição, fazer com que Maringá tenha um nome a nível nacional. E hoje, além de vocês, está aí o Galo Maringá, o Grêmio Maringá, inclusive o Nacional de Rolândia, tentando fazer manobra para vir para Maringá. A gente vê tantas famílias vindo assistir os jogos. O objetivo de vocês foi alcançado? Eu acho que esse objetivo, Índio, é um objetivo que não existe, como falar assim, alcancei, cheguei lá. Ele é um objetivo que nós vamos estar sempre buscando ele, né? Quando a gente estava em 2016 ou comecinho de 2017, certamente a gente sonhou e falou muitas vezes de estar como nós estamos hoje, né? Talvez a gente até em alguns momentos não pensava que estaríamos tão bem quanto estamos hoje, a nível de cidade, a nível de conquistas esportivas repetidas, a nível de relevância no mercado futebolístico. Sim, acho que nós alcançamos, nesse período de 7 anos e 4 meses que nós estamos à frente do Maringá, acredito que nós fizemos um bom trabalho, mas esse objetivo ele sempre vai almejar mais, né, Índio? Representar a cidade de Maringá, até porque nossa cidade, acho que ela não precisa sonhar com pouco, né? Nós queremos, a gente sempre fala muito sobre a Série B do brasileiro, né? Que é um patamar, é um indicador muito importante. Mas como a gente quer chegar até lá, né? A gente quer chegar conquistando a criançada, a gente quer chegar conquistando, tendo um estádio que as famílias possam vir, que faça parte da rotina do maringaense, dando uma boa estrutura para a nossa base, para o nosso profissional, sendo uma referência no mercado para um time de interior. Então não é só chegar na Série B, é como nós estamos fazendo isso. E eu acho que como nós estamos fazendo isso, nós estamos sendo muito felizes em como estamos fazendo isso. Porque assim, não é uma coisa que eu acho isso. Eu sou, além de presidente, talvez um dos maiores torcedores, né? É o mercado, as boas pessoas do mercado reconhecendo que a gente está fazendo isso. As boas pessoas que estão inseridas na sociedade de Maringá reconhecendo que nós estamos fazendo isso e a importância que isso tem para a cidade. É muito satisfatório para nós quando a gente vê MWD em dias de jogo. Quando a gente vê senhores, faz questão de vir cumprimentar, vir abraçar e falar: olha, obrigado por estar fazendo isso por nós, pela nossa cidade. Eu vim aqui muito na minha juventude, agora voltei a vir. Ou chega alguém falando que vinha com o pai, agora está trazendo o filho para o WD. Então eu acho que ano a ano a gente está avançando. Eu acho que o caminho, não tem outro caminho, é continuar com o trabalho sério, com continuidade, fazendo um bom trabalho dentro e fora do futebol. Eu só comentei isso porque nós temos feito algumas reportagens sobre o número de crianças que
E a vinda de camisetas para criança é maior que para adultos, quer dizer, a criançada abraçando aí. Isso é fruto de trabalho de anos, que às vezes a gente pensa, né, de pô, tem uma camisa infantil ali no ponto de venda, é algo muito básico, é mesmo muito básico, mas dentre tudo que um time tem para fazer, você conseguir ter uma cadência de abastecer um ponto de venda com toda a grade de tamanhos para que a criancinha tenha uma coisa para comprar, ou que o recém-nascido tenha um uniforme, uma bola para ganhar, entendeu? E tudo isso, Índio, vai somando, né? É claro que o produto, ele tem os produtos agora, estou falando de camisa, né? Tem essa preocupação, é uma preocupação, lógico, a gente quer ter uma receita relevante com isso, mas antes mesmo a gente quer ter produtos espalhados pela cidade para que as pessoas se sintam envolvidas com o Maringá Futebol Clube, né? Então é muito importante. Então o simples fato de ter uma camisa infantil e um ponto de venda próximo que venda essa camisa infantil para você poder presentear o filho do seu amigo, isso aí já é um trabalho que é construído de algum tempo, entendeu? Então tudo é uma construção para atingir esse objetivo, que é representar a cidade de Maringá. Obrigado. Boa tarde. Eu queria Boa saber tarde. se tem algum ponto que vocês gostariam de destacar, um acerto de gestão aí durante o Paranaense que vocês desejam manter no futebol. Na verdade, tem muitos pontos, né? Essa resposta eu preciso pensar bastante nela, porque são muitos pontos. O futebol, o time, né? Ele é feito de muitas frentes e muitas decisões. Todos os nossos anos, ele é uma execução acompanhado de um aprendizado, né? Como toda empresa, na verdade, mas no nosso caso nós estamos ainda numa curva de aprendizagem muito grande, então todo ano é uma execução junto com uma aprendizagem. Então são muitos pontos. Eu vou destacar aqui um de bate-pronto para responder a sua pergunta, que é o nosso aumento de investimento na comissão técnica. Eu acho que essa é algo que o futebol, o elenco teve um aumento, só que percentualmente não foi tão expressivo quanto foi da comissão, que nós quase dobramos o investimento. Quando eu falo em comissão, ficar claro para todos os senhores, nós estamos falando desde o treinador, que é o Castilho, por óbvio, né? Mas nós estamos falando do auxiliar, preparador físico, fisioterapeuta, auxiliar de fisioterapia, auxiliar de preparação física, massagista, enfim, toda a comissão, todos os profissionais, né? São quantas pessoas na comissão, Thiago? Umas 15 pessoas. 15, 16 profissionais ali, Bastante gente. mais estagiários. Então acho que foi um grande acerto que a gente fez esse ano de gestão, um aumento de investimento na comissão técnica, e isso refletiu em preparo físico, isso investiu em maior confiança da equipe, poucas lesões no departamento médico, também destacar aí que a gente fala de comissão e às vezes deixa o departamento médico em segundo plano, né? E muito importante também, nosso departamento médico liderado pelo Dr. Gilson Kuroda, vocês conhecem, já sabem disso, mas com várias outras pessoas profissionais envolvidos também. Mas eu destacaria como um ponto específico, você pediu um ponto específico, eu destacaria esse. Se você quiser destacar algum, já. Continuar também, eu acho que a continuidade de trabalho do nosso treinador, talvez ali quando a gente não teve o melhor resultado na Série D, bastante pessoas vinham, mas na hora de trocar, não, na hora de trocar a gente acredita no que tem sido feito. Eu acho que isso é um diferencial do Maringá, a gente dá respaldo para a pessoa trabalhar e deixar dentro do processo. Eu acho que a gente manter pessoas boas é o que faz toda a diferença. Então, junto com o que ele destacou, eu acho que a gente tem que falar da manutenção do trabalho do Jorge Castilho. Legal. Dá para notar que tem muito entusiasmo, né? O senhor fala de frustração, né? A gente percebe que, né, tem muito entusiasmo, tem muita vontade, né, para essa Série D que está se aproximando aí. Só que a gente tem que fazer um pouco, né, as contas, né, com a realidade, né? Essas saídas são saídas de jogadores que já estão no elenco e que, né, que já fazem parte, jogam. E essas chegadas, elas chegam assim bastante, vão chegar bastante em cima da hora. Isso me assusta um pouco, né? Porque a gente percebe, por exemplo, se a gente olhar para a história do Londrina, que teve que montar um time às pressas, né, para o Paranaense, levou 10 rodadas para o time começar a jogar futebol, né? E agora essas chegadas são chegadas importantes, né? A estreia, por exemplo, com o Santo André, né, que foi muito mal no Paulista, ela é uma estreia bastante importante, né? E além de tudo, tem também o nível, né, do sarrafo aí da Série B subiu bastante, né? Nós vamos ter, acho que 4 paulistas na chapa, né? Tudo isso daí, como é que vocês avaliam isso aí? A gente percebe que tem esse entusiasmo, porque parece que esses nomes que vão chegar aí vêm não só para suprir, mas para melhorar o nível técnico. Mas assim, vamos lá. Tem 2 jogadores que a gente, Morelli e Vilar, por exemplo, que está nessa lista nossa. Eles não jogaram o primeiro jogo da final, contra o Atlético. E a gente fez um baita jogo. Perdemos um gol de falta, mas a gente criou oportunidades, fez um baita jogo e eles não jogaram. Do mesmo jeito que a gente fala de
tem bastante saída? Tem, mas a gente tem peças dentro do plantel. É que eu disse, a gente tem o Robertinho hoje que foi reserva no Paranaense, que pode titular em qualquer time da Série D, subiu com o Juventude na Série B. Temos o Mirandinha, que vai voltar. Temos o Iago, temos o Max, vamos contratar, mas assim, não assusta porque eu estava fazendo uma reflexão. Ano passado, quando a gente monta o nosso time para a estreia da Série D, a gente tinha 8 jogadores novos naquele time. Hoje, a gente pensando num time ideal, conversando com o Jorge Castilho, a gente vai ter 2 ou 3 jogadores novos. E a gente já tem nossa cultura bem definida, a gente está buscando jogadores, não vai ser aquela vez foi muito rápido por causa do jogo do Flamengo, janela fechando, então assim, foi peculiar. Esse ano acho que as saídas, e se Deus quiser, vão passar até despercebidas. A gente vai conseguir chegar e ter soluções aqui dentro que vão jogar no mesmo nível até melhor. Vou chamar atenção para a diferença de trabalho que foi feita para as substituições do ano de 2023 com o trabalho que foi feito das substituições de 2024. Acho que é importante evidenciar isso, porque a gente vive isso, né? O Thiago mesmo faz parte dessa construção toda, às vezes a gente não enaltece isso, mas o trabalho foi muito mais antecipado esse ano, na questão de monitorar substituições, muito mais volume, né? Nossa comissão técnica contava com 1 ou 2 analistas nessa época no passado, e hoje nós temos 3 analistas só em questão de número de processamento de informações, isso que importa bastante. Nós temos um analista só para analisar mercado, né? Coisa que a gente não tinha, dedicado somente a isso. Então, assim, o processo desse ano das substituições, ele foi muito mais bem pensado, muito mais longo, um volume de trabalho de análise de informações muito maior, e nós esperamos com isso, por óbvio, que as substituições tenham, e a gente tem a experiência no passado também, já vivida, que a gente não tinha também, que as saídas e as substituições sejam feitas, que sejam, como o Thiago já falou, sequer sentidas. João, só para complementar a fala, o próprio Castilho, né, disse na coletiva assim, nós estamos dispensando, nos desfazendo de alguns jogadores, mas temos que acertar nas contratações. Isso aí. Esse aí é o ponto. Esse é o ponto. Tem que consertar as contratações, com certeza. Não assim, ofuscando os nossos de dentro que já estavam planejados para estar no lugar desses aí também, entendeu? Então nossas apostas não estão somente nas substituições, isso é importante ficar claro, né? Teve jogador que não jogou como titular agora nessa etapa, já sabendo que seria protagonista na Série D, como o Thiago já mencionou em alguns casos aqui. Então também é importante saber que é um aproveitamento diferente desses atletas combinado com os substitutos, tá? É isso. E nos substitutos teremos atletas também mais jovens e teremos atletas também mais experientes, tá? Pessoal, alguém mais quer fazer pergunta? O Lanza me pediu mais uma. Alguém mais? Você fez. Então vamos mais 3 perguntas, a gente fecha? Pode ser? Pode ser. Maciel, Lanza e Valdo, pode ser? Pessoal, mais nada, né? Aí? Índio, não? Não, que deu para nós. Então vamos com essas 3 e a gente fecha, tá? Vai lá, Marcelo. Tiago, para fechar a tua parte, então hoje é dia 8, daqui a 20 dias começa a competição. E aí esse câmbio, saída de jogadores e chegada de jogadores, vocês pretendem colocar a todo vapor quando? Já começa essa semana. Quarta, quinta-feira vão ter jogadores novos já no CT. Quarta-feira já tem jogador chegando. Da intertemporada de 2023 para a intertemporada agora de 2024, eu queria saber de vocês o seguinte: o que dá para levar de acerto e erro de 2023 agora para essa intertemporada que está se iniciando no Maringá? Cara, eu acho que a gente teve mais tempo para a gente se organizar, para a gente poder programar dentro do Paranaense. Cara, é coisa que foi imperceptível, mas a gente já, dentro do Paranaense, a gente já teve jogadores que ficavam revezando entre reserva e titular e que vão ser titulares da Série D. A gente vai ter mais tempo para isso e acho que... E vou dizer, na Série D ano passado, o time na reta final também poderia ter subido, cara. Foi um detalhe. Então vai ser diferente, a gente está mais maduro, a gente tem mais soluções dentro do plantel. Eu acho que vão chegar muito mais jogadores daqui a pouco para ser reserva do que para ser titular. E vamos aproveitar a Mirandinha, a Robertinho, vamos aproveitar o Iago, vamos aproveitar o Max e entre outros para poder suprir as vagas que estão saindo. O lance, tanto é que a gente podia ter subido que a gente praticamente eliminou a Ferroviária e depois a Ferroviária subiu. Então é isso. Independente de proposta, então, do grupo que aí está, ninguém será dispensado. Dispensado? Do time, do Não, jogador. dispensado não. Mesmo não estando recebendo proposta, vão ficar todos.
Não. Para serem aproveitados? Tem jogadores que vão sair, que vão ter propostas que vão sair. Não, mas os que não recebem proposta, por exemplo, o lugar não teve, ninguém recebe dispensa. Não, ninguém tem motivo de dispensa. Fizer um baita, sim. Todo mundo E os mantido. que virão, vem o centroavante de área ou não? Como é que tá? Vem o centroavante de área. Fechou? Fechou? Valeu, obrigado.